Seja bem-vindo ao canal da Luz para Despertar. Mata-borrão é uma expressão antiga, né? Meu avô usava essa expressão. Aí eu até coloquei uma imagem do mata-borrão porque os mais novos não conhecem. Mata-borrão era aquele instrumento que a gente usava para secar a tinta da caneta tinteiro que a gente usava naquela época. E justamente a ideia é essa, né? Que nós compreendamos o nosso corpo como, advindo obviamente a matriz ao perispírito, que ele traz para a fisicalidade aquilo que temos em desajuste nele, nessa organização. Vamos ligar isso aqui. E como nós aprendemos com o nosso querido codificador, nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir sempre. Essa é a lei. Só faltou aqui um adendo que ele fez mais tarde, né? O que nós não aprendemos pelo amor, nós nos convidamos a aprender pela dor. E eu questiono, e eu gostaria muito que esse questionamento vocês fizessem a si próprios, e eu faço a mim atualmente muito. Será que a dor realmente é o melhor caminho para a gente evoluir? Será que o sofrimento físico é o caminho melhor? Claro que ele é tão mais necessário quanto mais imaturos nós formos, mas será que já não chegou a hora de nós, humanidade terrestre, optarmos pela evolução através dos atos em prol do bem? Na alteração da nossa personalidade, nos tornando espíritos mansos, benévolos, deixando o orgulho de lado, deixando o medo que nos prende a um planeta de expiação e provas de lado? Porque as doenças só existem a fim de nos ensinar o caminho para estarmos mais harmônicos. Elas ocorrem porque o nosso espírito almeja, o perispírito precisa ser purificado. Mas será que já não chegou a hora da humanidade terrestre dizer um basta para as doenças? Nós somos todos aí, temos muitas vidas, onde fizemos muitas artes, e a maior parte em desastres, não é? Porque senão não estaríamos cá no mundo de expiação e provas. E todo aprendizado implica em ganho de energia. Tudo é ganho de energia ou estagnação de energia. Não é? Porque nós sabemos, através do codificador, que não existe perda do conhecimento adquirido. Então, você não perde o que você adquiriu, mas esse conhecimento pode estagnar, a energia pode ficar bloqueada. E como bem disse Jesus, nós somos deuses, né? E deuses criam. Então, quando você dá uma criança pequenininha, tem acesso a lápis de cor, o seu sofá, a sua parede ganha uma obra de arte, não é? Mas não é arte, aquilo é um monte de rabisco que deixa a mãe louca, porque tem que limpar, pintar a parede e tal. Se esta criança tiver o dom do desenho, da pintura, naturalmente ela irá desenvolver-se e não serão mais riscos. Serão quadros maravilhosos que trarão a beleza de outros mundos para cá, né? Mas, nesse momento, nós somos as crianças com uma caixa de lápis de cor na mão e uma parede branca da sala da nossa família para brincar. E, infelizmente, essa parede branca é o nosso corpo, né? Então, hoje, nós somos logos de um universo pessoal formado pelos corpos multidimensionais que somos. Como a gente falou ontem, hoje nós temos uma consciência restrita e muito restrita a uma terceira dimensão. E a gente se liberta disto quando a gente, através da paranormalidade, da mediunidade, a gente pode usar o jargão que quiser nesse caso, a gente consegue acessar outras dimensões com outras realidades, quando nós estamos desdobrados do nosso corpo físico quando ele adormece, e aí vivemos numa outra realidade dimensional, que é o plano espiritual, mas neste instante a gente está focado na terceira dimensão. A nossa consciência é a terceira dimensão, e é onde tudo isso acontece, né? Então, falando especificamente de doença, nós temos o conceito da medicina, seja ela oriental, seja ela ocidental, a doença é uma disfunção de um órgão ou de um sistema, por exemplo, o sistema circulatório. E é uma alteração que tanto pode ser da forma desse órgão, como um câncer, por exemplo, uma deformação de uma articulação, quanto da sua função, não é? E essas são as causas, pode ser infecciosa, pode ser genética, pode ser um acidente, e o resultado dessas causas é uma doença, e a doença não necessariamente é curável, porque infelizmente os nossos remédios têm muitos defeitos colaterais, que geram mais doenças para que usemos mais remédios e entremos aí numa roda de samsara, num círculo vicioso, em que nós não nos libertamos desse sistema. Já se nós formos encarar a tradução ou a definição de doença do ponto de vista multidimensional,
é o comprometimento de centros de força no perispírito, ou seja, a energia ela fica bloqueada, ela fica estagnada em determinados locais, órgãos do nosso perispírito, onde nós temos exatamente toda a organização biológica como do corpo físico lá está, e ao estar bloqueada esta energia em grau maior ou menor, ela acaba sendo ou não absorvida pelo corpo físico na presente encarnação, a fim de que se libere este tumulto energético, este erro energético do perispírito para que nós possamos evoluir. E aí o corpo, sim, serve como o mata-borrão da alma. Isso não quer dizer que em cada encarnação nós temos todos os problemas de uma vez só. Nós nem aguentaríamos a carga que nós carregamos no nosso perispírito numa única existência. Tem espíritos extremamente corajosos e determinados que passam uma existência com muitas doenças, não é? Mas a maioria de nós seleciona algumas coisas a cada encarnação. E a causa dessas alterações energéticas dos órgãos perispirituais é sempre a imaturidade. Imaturidade que caracteriza nossas escolhas intempestivas, tendo sempre o medo como raiz principal, mas se colorindo de outras virtudes, entre aspas, que acabam nos fazendo cometer erros de escolha. Nós falamos o que não devemos, pensamos o que não devemos, sentimos o que não devemos, nos omitimos frente a oportunidades que a vida nos traz para sermos fraternos para com o nosso próximo, seja ele um mineral, um vegetal, um animal ou um hominal. Então, todas essas escolhas baseadas na imaturidade, porque infelizmente centramos no nosso bem-estar, no nosso desejo, as nossas escolhas, em vez de fazer isso em prol do bem maior, acabam gerando consequências, e essas consequências trazem as doenças. Como é que se cura isso? Com a compreensão da lei da causalidade. É a lei da causa e o efeito. Isso é real, isso acontece. Se a maioria de nós tivéssemos esta certeza imorredora, nós pensaríamos sempre, antes de tomar qualquer decisão, ou falar alguma coisa, ou sentir, ou pensar, nós pensaríamos o que isso implica na minha eternidade. Porque se assim fosse, nós médicos estaríamos sem emprego, teríamos que fazer outras coisas, não é? Então, a causa é sempre a imaturidade, a cura. É o conhecimento da lei da causalidade, a compreensão que fora da fraternidade não há salvação, e isso advém do autoconhecimento, do conhecimento e da prática do bem. E, como a gente falou ontem também, o nosso DNA é o nosso arquivo acástico. Tudo o que nós aprendemos, com correções ou incorreções, estão gravados no nosso gene espiritual. Gene esse espiritual que pode ser alterado, como a gente vai ver. Então, nesse princípio da lei da causa e do efeito, toda a pérola que a gente conceder ao próximo virá para nós carregada da mesma energia e amplificada pela energia que advém do próximo. É o princípio da lei da afinidade, não é? As nossas emoções são energia. E a gente tem que entender as emoções como ondas de energia, e como ondas elas provocam seus efeitos, não é? E o bloqueio energético causa a desvitalização do perispírito, e isso gera doença. E como isso se traduz no nosso corpo? Através das emoções. Emoções essas que atuam num computador mental que nós temos, que é o sistema límbico, que é o centro das nossas memórias e a tradução das nossas emoções na forma de substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Esses neurotransmissores conversam entre si através das sinapses neuronais, né? Eles conversam, as substâncias provocam efeitos, e esses efeitos vêm para o corpo físico, e a sua manutenção, ou seja, porque nós não mudamos quem somos, então nós mantemos uma síntese dos mesmos neurotransmissores sempre que o nosso gatilho dispara, porque infelizmente a gente vive muito em cima de reflexo condicionado de outras encarnações, e isso vai gerando no nosso corpo acúmulos que acabam por determinar a deflagração de doenças. E isso não é achismo, né? Eu falo das emoções como causa de doença física, isso a medicina psicossomática fala já há décadas aí, mas muita gente hoje começou a estudar isso de uma forma muito interessante. Por exemplo, na Universidade Aalto da Finlândia, a equipe do Dr. Lauri Numená fez um estudo com imagens de calor no corpo humano através das emoções. Olha que interessante. Olha a raiva. O que vocês estão vendo em vermelho e amarelo é quente, o que vocês veem em azul é frio. Olha a raiva, onde ela se concentra. O medo, o nojo, felicidade. É uma beleza, né? Felicidade é no corpo inteiro. A tristeza, olha como ela atua nos membros inferiores. A surpresa, essa pessoa não está sentindo nada, é um ser humano clone esse. A ansiedade, o amor, assim como a felicidade, ela envolve o corpo. Olha a depressão. Então, isso é um mapeamento do corpo humano frente a emoções.
E eu acho essencial esse estudo, porque ele vem ratificar cientificamente aquilo que que se pesquisa em medicina psicossomática há muito tempo, mas que precisava de uma sedimentação. E essa sedimentação está vindo agora, não é? Então, a medicina psicossomática, ela é extraordinária, porque ela vai traduzir para a gente a consequência no nosso corpo das nossas imaturidades mentais. E ontem, né, a gente viu essa imagem que o Sérgio mostrou e eu também. Nós somos essa massa energética chamada espírito. Aí, de repente, o Benfica ganha do Sporting e os benfiquenses ficam com raiva. Essa emoção vai para o perispírito atuar no centro de força do plexo solar na matéria, atingindo o estômago. Então, a gente tem gastrite, por exemplo. A manutenção da ira pode provocar úlcera. A manutenção reiterada da ira provoca câncer. E é isso que a medicina psicossomática nos mostra, porque, obviamente, né, todos nós temos órgãos de choque. O que é órgão de choque? É aquele órgão perispiritual, aquele campo perispiritual, onde nós temos um bloqueio de energia, uma desvitalização. E esses órgãos de choque no corpo físico acabam ficando chocados o tempo inteiro conosco. Então, resumindo, né, gente? Todo dói quer cuidar de mim? Porque a doença vitimiza, a doença nos coloca numa situação mais protegida. Ou não, porque infelizmente hoje o egoísmo está ascendente na espécie humana, mas antigamente a criança ficava doente, ela ganhava carinho, presente, né? Então ser doente é bom. Não é essa a lição que a gente aprende? Quando a gente ficava doente, que era pequenininho, nossa, a gente ganhava brinquedo, todo mundo contava historinha, era um reforço positivo. Então você aprende que ficar doente é bom. E isso é uma antítese da verdade. Ficar doente não é bom. Bom é ter saúde, né? Mas nós somos totais responsáveis por nossas doenças. Então, não adianta a gente dizer, é karma, como se alguém com uma varinha de condão destinasse que nós temos que passar por aquilo porque nós temos alguma culpa, mas puxa vida, que falta de misericórdia. Na verdade, nós escolhemos, nós determinamos o tamanho da prova pela qual temos que passar. Muitos de nós pedem estas provas para poderem se libertar de causas graves que vêm amarrando no mesmo círculo kármico encarnações a fio, porque a gente não consegue dar um passo para frente. E as doenças servem como alavancas para este passo para frente. Mas se a gente se torna vítima de nós mesmos, aí é difícil, porque a doença então enraiza em algo profundo que é a autopiedade. E isso não dá cura, pelo contrário, só agrava a doença. Então, o que eu vou falar para vocês agora são conceitos de possibilidades. Eu estou formada desde 83, então já faz um tempão que eu estou formada, agora em dezembro fazem 36 anos. E eu venho observando isso desde a faculdade, porque sempre me importou muito ver como as emoções alteravam o nosso corpo e a nossa fisiologia, gerando patologias, não é? Mas lógico que nós vivemos num universo onde absoluto só é Deus, todo mais é relativo. Então, o que eu vou mostrar aqui não é para ninguém, eu não estou apontando o dedo para ninguém, olha, você é orgulhoso, por isso você tem dor no joelho. Não, são possibilidades, tá? Encarem como possibilidades, mas usem para analisarem a si próprios se não é este problema físico que você está passando agora um alerta de algo que você não percebe que vai ser-lhe útil perceber, para que você seja feliz. Porque nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para sermos felizes, através da compreensão progressiva do que nos cerca multidimensionalmente, porque isso inefavelmente nos levará à compreensão do amor incondicional. A gente fala que existem os inconscientes, que é aquela pessoa que erra porque não sabe que aquilo é errado. Aí vem alguém e fala, olha, você não pode fazer isso porque é errado. Se ela é errada daqui para frente, ela é um inconsciente consciente, concordam? Isso evolui para o consciente consciente. Eu não vou errar porque eu sei que isso é errado. E a fase final desse processo é o consciente inconsciente, em que você não comete o erro, não porque você sabe que é errado, mas porque você entronizou a verdade de que aquilo é antiético, é desacordante com a lei da fraternidade. Então, nós, neste momento, alguns estão na fase do inconsciente consciente e outros do consciente consciente. É isso que nós temos que fazer para que nós nos tornemos realmente o planeta de regeneração. Quando todos forem conscientes, nós estaremos já no planeta de regeneração. Segundo Emmanuel, lá para 2057, a gente não deve dar a data, porque a data, o calendário é feito pela massa crítica, quando é atingido acontece, mas certamente lá para 2057 eu já nem vou estar mais aqui, mas do outro plano a gente se vê e se prepara para voltar, se for bom, né? Senão, a gente pede outro planeta. Então,
Como eu falei, o medo é a emoção básica da espécie humana. Todos nós estamos aqui porque dentro de nós existe medo. Medo de N coisas, mas é o medo que nos torna quem somos. Por isso que caímos aqui neste planeta, hospital, hospício, prisão, para se tornar escola. Na verdade, para mim, isso é uma escola divina, redentora. A gente só aprende se a gente abrir todos os sentidos para isso, não é? Mas o medo tem vários órgãos de choque, principalmente o sistema renal, os rins, não é? Então, a medicina oriental fala isso há 5.000 anos, gente. E é uma coisa real. Você conversa com pessoas que têm pedras no rim ou infecções urinárias de repetição, e estas pessoas têm muito medo. O medo afeta o funcionamento, né? Vocês pegam um copo com água e jogam sal lá dentro. Deixa o sal sedimentar no fundo. Aí vocês tiram a água. Sai todo o sal? Não, fica um pouco. Encha de novo o copo com água e jogue mais sal lá dentro. Deixa sedimentar e esvazia o copo com água. O que acontece com o sal que está no fundo? Aumenta. Esse é o princípio da formação dos cálculos renais, quer dizer, há uma lentificação, não um processo não correto de filtragem, há uma lentificação com alguns vórtices que se formam da urina dentro desses cálices renais e você acaba tendo a sedimentação. O medo atua, os neurotransmissores do medo atuam sobre o sistema renal, provocando este efeito, assim como a amargura faz na vesícula, por exemplo. Não é? É o mesmo mecanismo, são neurotransmissores diferentes, emoções diferentes, mas causam. Então, vocês podem ter, o medo pode chegar num nível tão grave que vai para a insuficiência renal. Toda pessoa que tem problema renal, ela tem um medo profundo. Então, nós médicos deveríamos tratar não apenas o rim, mas principalmente a psique deste paciente, com trabalhos sérios espirituais, afastando eventuais obsessores, auto-obsessão, trabalhando para que ele superasse medos que traz aí de outras encarnações, com pessoas que são extremamente inseguras, porque o medo dá muita insegurança ou muita agressividade. Então, este trabalho resolveria boa parte dos problemas, seria uma medicina muito mais inteligente e muito mais barata, né? Todas essas doenças aqui causadas, e tem o rim como órgão de choque. Obrigada, Rosarinho. A necessidade que algumas pessoas têm de controlar tudo, né, ter tudo nas costas, e elas se sentem não apenas responsáveis, mas vítimas das pessoas que elas suportam, atuam muito nos intestinos, tanto no delgado quanto no grosso. Então, as pessoas que aguentam, engolem, como a gente fala, muito sapo, elas têm o intestino preso. Elas não têm facilidade para verbalizar, elas não têm confiança para expor os seus pontos de vista. Então, elas acumulam esta energia dentro de si e ficam com constipação intestinal. Já aquelas que qualquer coisa explodem, são explosivas, não no sentido positivo, mas no sentido negativo, de falarem o que pensam de uma forma pouco fraterna, tem colites, tem várias evacuações ao dia, tem evacuações mais líquidas. O intestino reflete demais a nossa personalidade. E as pessoas que se sentem muito vítimas e terem que carregar, né? Eu tenho um amigo que me diz assim, meus filhos pensam que eu sou um caixa eletrônico, onde eles podem tirar dinheiro toda hora. Mas quem treinou os filhos para isso foi ele. Então, ele começou a sentir mal, eu falei, vou fazer uma colonoscopia porque eu tenho certeza que você vai desenvolver uma patologia de colo. E ele desenvolveu mesmo um câncer de colo. Está lá já na 3ª cirurgia, passando por toda a aflição de radioterapia, quimioterapia, ele está com metástase, porque ele não supera isso. Ele criou a dependência dos que o cercam, mas se sentiu vítima demais dessa dependência. Então, ele projetou no corpo dele isto, e aí adveio o câncer do colo dele. A tristeza vai direto no sistema respiratório. Os pulmões, eles captam demais a tristeza. Então, você tem crianças que já nascem com asma e bronquite. Toda pessoa que tem problema de asma e bronquite, estudem, tem tristeza, tem um vazio por dentro, sentem uma falta de alguma coisa, uma saudade, uma solidão. Atua demais no sistema respiratório isso. Então, tem pneumonias de repetição, infecções respiratórias de repetição, e se for uma coisa extremada, vai evoluir até o câncer do pulmão. Eu vim de São Paulo na sexta-feira, e do meu lado sentou um senhor que precisava conversar. Então, ele começou falando, eu perdi meu filho. Um senhor de idade, ele perdeu o filho mais velho. E a minha esposa não aceita, ela era muito religiosa, ela não acredita mais em Deus, nem nada. Aí ela teve lúpus, e a senhora não sabe. Eu falei, ela está com câncer de pulmão. Agora ela está com câncer de pulmão, nunca fumou. Ninguém nunca fumou.
Então, ela tem uma tristeza tão intensa que isso se materializou desta forma. Ah, então você está falando que se eu não for triste eu posso fumar à vontade? Não, de jeito algum. Não fume, pelo amor de Deus, porque são fatores predisponentes, né? E nem estou dizendo também que todo mundo que tem câncer no pulmão é pessoa triste. Tem pessoas que são extremamente alegres e desenvolvem por karmas que têm aí de vidas anteriores, por alguma razão. Mas a tristeza, ela comete bastante o pulmão. Já a mágoa, ela vai para a vesícula. Assim que eu voltei dos Estados Unidos, uma senhora me procurou no consultório. Ela tinha dor de estômago, uma dor importante, fizemos uma endoscopia, ela tinha úlcera, e naquela época não havia os medicamentos que nós temos hoje, que são hipercompetentes no tratamento dessa doença. Então, naquela época, para a úlcera que ela tinha, que estava deformando o duodeno, nós tivemos que operá-la. Operamos, e quando você abre uma pessoa, você já aproveita e vê tudo dentro do abdômen dela, porque o abdômen é uma caixa de Pandora, né? Então é bom você dar uma olhada. Não tinha nada, fechei, passou 2 anos, ela voltou no consultório. Eu estou com dor de novo, falei, mas pode ter feito outra úlcera, vamos fazer exame. A endoscopia não tinha nada, fizemos ultrassom de vesícula, ela tinha lá pedrinhas. Então, nós vamos tirar a vesícula e tal. Eu falei, o que a senhora tem? O que aconteceu com a senhora? Ela falou, o meu marido sempre me traiu, mas agora a senhora não sabe, ele me abandonou por uma menina que é da idade da minha filha mais velha. Eu falei, a senhora está muito magoada? Não, eu estou muito magoada, eu estou muito ferida e tal. Então tá, abrimos, tiramos a vesícula, olhamos tudo, não tinha nada. Passou nem 1 ano e meio. Ela volta no consultório. Eu falei, agora pegou outra coisa. Fizemos a colonoscopia, lá estava ela com um câncer iniciante de sigmoide, do colo sigmoide. Foi feita a cirurgia, tiramos, fez quimioterapia e tal. Essa senhora evoluiu rapidamente, de uma forma agressivíssima, com metástases no fígado, no peritônio e tal. Eu estava ao lado dela quando ela desencarnou e ela falou, a senhora viu, doutora? Deu certo. O marido estava do lado dela, segurando a mão dela. Ela morreu. Ela morreu ali, naquele dia. Mas o marido voltou, ficou com ela nos últimos meses da vida dela. Não é? A senhora viu, doutora? Deu certo. Ele voltou. Deu certo? Será, gente, que deu certo? Eu oro muito por ela, porque eu espero que hoje ela já esteja num grau de consciência maior, né? Mas da mesma forma como a mágoa atua na vesícula e provoca cálculos biliares, ela também atua no músculo liso das veias, não é? E provoca varizes. A mágoa retém líquido na gente, né? Vai extravasando líquido, porque é aquela coisa, você não chora por fora, você chora por dentro. Então, as pernas de uma pessoa com mágoa geralmente estão um pouquinho inchadas, e se ela tiver uma vida mais sedentária, tiver excesso de peso, né, ela vai ter uma tendência a ter varizes. Percebam como as nossas doenças são reflexos da nossa alma, né? Não é mais fácil a gente não ter mágoa? Porque, afinal de contas, a doença é muito chata, né? A gente não vive bem quando a gente está doente. A amargura vai direto no pâncreas. É muito clássico. Divórcio, perda de emprego, falência, algo que nos impacta, de repente, numa situação que nós não queríamos, a pessoa, dali a pouco, desenvolve diabetes. Vocês sabiam que a maior parte do diabetes vem para pessoas que são aposentadas? Não se aposentam, são aposentadas? É engraçado, né? Porque é a amargura, né? Uma das funções do pâncreas, ele tem 2 funções, uma das funções deles é produzir insulina. A insulina tira o açúcar da circulação e joga para dentro das células. Mas você não está com amargura? Você não está amargo? O seu cérebro lê exatamente isso, a amargura. O que combate o amargo? O doce. Então, vamos ter mais doce circulando, é um mecanismo. O cérebro, ele é uma máquina, ele não tem sentimentos, ele não tem capacidade de juízo crítico. O que faz isso é a mente tem juízo crítico. Como a nossa mente não está desperta, a gente vive, né? Na verdade, atualmente a gente nem vive o dia a dia, a gente sobrevive o dia a dia, né? E é isso que é errado. Nós acabamos acumulando o nosso corpo com todos esses problemas. O apego. Quantas mães não querem ver o currículo da menina que vai namorar com o filho, ou do rapaz que olha para a filha, não é? A família segura e acaba tendo artrose, artrite, né? Porque apego fecha a mão. Quantas pessoas que têm muita raiva não estão constantemente com a mão fechada? Eu olho muito para as pessoas na rua, na clínica. Eu sou coordenadora de um centro médico 24 horas, e eu fico olhando para os pacientes. As pessoas estão sempre com a mão fechada, assim,
preparadas para se defender, preparadas para bater, com medo de perder. Todo mundo tem muito medo de perder. Olha a consequência nas articulações. Porque você força, você está forçando. Se você soltar, o corpo humano não foi feito para estar contraído, ele foi feito para estar relaxado, para que o espírito possa manifestar-se de uma forma livre, sem fazer muito esforço. Para fazer isso eu estou usando energia. Aqui eu não estou usando energia alguma. Eu estou expandindo o meu campo, aqui eu estou fechando o meu campo. É muito normal em trabalhos de desobsessão, nós vermos as pessoas quando estão nas câmaras de passe, a gente tem que pedir para elas abrirem a mão, porque elas ficam com a mãozinha fechada. Então, o fechar a mão para que nós possamos controlar a nossa vida, coisa que a gente deveria fazer, mas não faz, ou controlar a vida de quem nos cerca, controlar o meio onde nós estamos, leva a isso, degeneração articular. Então, o apego exagerado leva a artrite e ao reumatismo. Assim como o orgulho, né? Eu sou o rei do mundo. Com quem você pensa que você está falando? No avião que eu vim agora da TAP, teve um overbooking e tinha 2 pessoas no mesmo lugar. O senhor olhou para a senhora que estava sentada e falou: esse lugar é meu. Ela falou: não, é meu. Ele falou: com quem você pensa que está falando? Ela falou: fulana de tal. E o senhor quem é? Achei ótima a resposta dela. Porque ela quebrou aquela raiva dele. Depois a aeromoça veio, eles deram um jeito. Eu não sei que jeito deram, mas foi um jeito interessante. Mas o nosso orgulho tem seu órgão principal de choque, os joelhos. Ai, meu Deus, eu tenho gonartrose. Será que eu tenho orgulho? Tem, filho. Você está na Terra, você tem orgulho. Né? Eu acho que o último que morreu, que não tinha orgulho, era o Chico Xavier. Todos temos. Vamos ser honestos. Nós somos bastante imaturos ainda, né? Bem primários, evolutivos ainda. É lógico que nós temos orgulho. Agora, você não dobra o joelho. Você não cede. Você fica duro. Coitada da articulação, ela não aguenta, começa a depositar sal, começa a ter alteração do metabolismo, da substância que fica ali para lubrificar a articulação. Pronto, você já conquistou a sua gonartrose, a sua artrose de joelho, a sua artrite. Ai, mas eu não tinha nada, eu estava brincando e torci o joelho. Pensa se foi o joelho que você torceu ou se foi outra coisa. Pense, analise. Questione, nós estamos aqui para aprender pelo questionamento. Questione-se, porque foi que de tudo que aconteceu, eu tropecei, meu sobrinho levou o cachorrinho para passear, tropeçou e torceu, teve que operar o joelho. Ele falou: tia, eu estava passeando com o meu cachorro, feliz da vida. Eu falei: tá, antes de você estar fazendo isso, qual é o seu comportamento normal? Tia, eu sou um cara legal, eu sou o máximo, todo mundo me acha o máximo. Aham. Nós todos temos, tá? Todos temos. Órgão de choque. É um alerta, é para a gente acordar para descobrir o que é que está errado. E, obviamente, Jesus falou: não julgais para não seres julgados, não foi isso? E o que a gente faz o tempo inteiro? A gente julga. E a gente se auto-julga também, né? Então, esse auto-julgamento e julgamento, eles acabam acometendo muito do nosso corpo, principalmente os olhos. Vocês sabiam? Verdade, pessoas que julgam demais o próximo, né, veem demais o outro, costumam ser hipermétropes. Pessoas que têm um julgamento muito crítico costumam ser hipermétrope. O hipermétrope, ele enxerga bem de longe e enxerga mal de perto. Ele vê o defeito no outro, mas o próprio ele não enxerga, coitado. Eu sou hipermétrope, tá? Então, eu estou falando de causa própria aqui. E o míope, ele enxerga muito bem perto, enxerga muito mal longe. Eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, as minhas necessidades. Vocês podem achar que é brincadeira, mas isso é sério, gente. Eu faço pesquisa disso daí há muitos anos. A maioria das pessoas míopes tem um teorzinho, tem uma taxa de egoísmo um pouquinho maior. Elas são mais autocentradas. E as pessoas hipermétropes são extremamente críticas para o outro. E o astigmático, que vê tudo torto? Ah, esse então não tem nem jeito. Né? Porque ele está com uma visão meio deformada das coisas. Vejam, nós temos lá na Casa do Consolador, o doutor espanhol, ele fala muito de emoções no tratamento das pessoas. Ele se preocupa demais em alertar as pessoas para emoções, para correção de emoções. E vão lá pessoas que querem que ele opere os olhos, e aí ele aborda justamente essa parte emocional. E a pessoa fala para ele: mas doutor, eu vim aqui porque eu tenho miopia. Ele falou: exato. Então, para curar a sua miopia, eu posso operar o seu globo ocular. Mas se você não operar por dentro a sua própria atitude em relação ao seu próximo, aqueles que te cercam e a você mesmo, vai voltar a doença.
E é exatamente isso que a gente vê. Pessoas que têm uma cura imediata, volta logo depois. Aquelas pessoas que têm uma cura progressiva, acompanhada pela necessária reforma íntima, essas curam definitivamente, porque compreenderam, porque ultrapassaram o limite, né? Então estamos aí, nosso amiguinho míope, que está mais autocentrado, e não necessariamente nessa encarnação, viu? Já a ansiedade, olha, gente, é tão ansioso que ela nem quer passar. Ansiedade, né? Rói a unha, vive amanhã, não vive hoje. É tão desgastante ser ansioso que você envelhece mais cedo, vocês sabiam? A gente envelhece porque é ansioso. Você está vivendo o futuro. Futuro é envelhecer, todos nós, como a Samira muito sabiamente falou ontem. Para que eu vou usar creme, gente? A natureza é assim, é ter ruga, tá certo, isso é bonito. Envelhecer é uma coisa bonita, é fisiológica, né? Por isso que aumentou o número de câncer de pele, né, Samira? Tantas coisas loucas, doenças autoimunes, doenças degenerativas, né? Que a gente teria que estudar o efeito desses fármacos nos terminais nervosos para saber exatamente o que é que elas estão alterando no total do corpo físico, né? A ansiedade que leva a comer. Vejam, isso é doença. Eu adoro doce. Por quê? Porque eu sou altamente ansiosa. Agora Deus me colocou um muro na minha frente, eu estou aprendendo a parar, porque o muro está aqui na minha frente, eu tenho que parar. Tive que parar. Mas eu estou vivendo o dia a dia. Hoje eu vivo exatamente o dia de hoje. Eu emagreci 6 quilos. Aí você faz dieta? Não. Parei de comer doce, porque simplesmente não posso mais comer doce mesmo. O doce, nesse momento, para mim, é venenoso, não é diabetes, piora um pouquinho. Mas eu parei de comer, comecei a viver o dia de hoje. Por quê? Porque eu não posso programar, eu tenho que viver o dia de hoje. É o dia de hoje que eu tenho. Minha ansiedade acabou. Quer dizer, eu tive que ter um muro na minha frente para entender o óbvio. Entenderam? A vida me ensina. Se eu deixar, ela me ensina. Mentir, fofocar, omitir e calar. Chakra laríngeo. Chakra laríngeo está exatamente em cima da tireoide e das paratireoides, que são 4 grãozinhos de arroz que nós temos aqui, responsáveis pelo metabolismo do cálcio e do fósforo. Gente, quantas pessoas tem hoje com doença de tireoide? Quando eu fiz a faculdade de medicina, não tinha frequentemente doença de tireoide. Hoje você tem hipotireoidismo, hipertireoidismo, câncer de tireoide. Aí você fala assim, mas está se diagnosticando mais. Não, começou-se a estudar mais por causa do volume estatisticamente importante de crescimento da patologia de tireoide no mundo inteiro. Também advindo de fórmulas para emagrecer, fórmulas malucas que os médicos fazem. Você emagrece quando você controla a sua ansiedade e seu medo. A mudança está aí, quando você começa a ter atividades naturais, comer coisas saudáveis, de uma forma saudável. Mas a nossa tireoide está aí. Então, há pessoas que falam muito, fofocam, ou gostam de escutar fofoca, pessoas que se omitem, que não falam por medo de não serem aceitas, pessoas que calam quando deveriam falar, todas ofendem a tireoide. Está aí uma glândula que está diretamente ligada, é a mais próxima glândula de um chakra que nós temos, ela absorve como se fosse uma esponja. Problema de coluna, inflexibilidade, desrespeito ao outro, desrespeito a si mesmo também. Quando você é muito inflexível, quando você é muito fechado nas suas opiniões, a sua coluna geralmente pena, coitada, porque quando nós estamos tensos ou estamos radicalizados, os nossos músculos contraem. Quando eles contraem, eles puxam as vértebras umas para cima das outras e elas mordem os feixes nervosos que saem dessas vértebras. Pronto, você está com problema de coluna. Um médico inglês ganhou o título de Sir da rainha Elizabeth, porque ele disse que quem ainda não tinha problema de coluna ia ter, isso em 78. Quem ainda não tem problema de coluna vai ter. Atualmente, com o homem WhatsAppense, todo mundo tem, criança tem problema de coluna hoje. Não é escoliose, não. É problema de hérnia de disco em criança. Crianças obesas que ficam em frente do computador, jogando esses joguinhos malucos de videogame o dia inteiro, em vez de estar empinando pipa lá fora. Percebam que a gente começou tudo errado com essas gerações que sucederam a nós, né? Irritação, ira e estresse vão no cérebro direto, provocam uma vasodilatação, que a noradrenalina sai no sangue e pronto. Se a gente não fala que quando uma pessoa está nervosa, está de cabeça quente, a cabeça fica quente mesmo, porque o sangue passa mais rápido por causa da vasodilatação e a cabeça esquenta. Então, nós temos as pessoas que têm muita irritação, ira, estresse, raiva, elas acabam entrando em doenças degenerativas do sistema nervoso central, com Alzheimer, demências, né? Tumores cerebrais, acidentes vasculares cerebrais.
Essas emoções são emoções muito inferiores, que nós devemos realmente coibir em nós. Nós temos que fazer a leitura antes delas começarem. Quando elas estão começando, a gente tem que mudar o padrão vibratório. Pensa naquilo que te deixa feliz. Pense em Jesus, faça uma oração. A oração é o melhor antídoto para todas as doenças. Olha, também atinge o estômago, dá refluxo gastroesofágico junto com a ansiedade. As pessoas ansiosas têm muito refluxo porque elas comem muito rápido, não dá tempo do metabolismo, do movimento normal do esôfago acontecer. Tem úlcera, gastrite, duodenite, tem câncer. Não vale a pena ter raiva? Não, o preço é muito alto. O egoísmo, a ingratidão, o estresse e a ansiedade vão direto no coração, o músculo cardíaco não aguenta. Esses neurotransmissores que ficam batendo como se fossem bombas nele. Então você acaba tendo um aumento do depósito de colesterol nas suas coronárias, calcifica mais depressa, porque a pessoa irada fala muito ou fala nada, então altera também o metabolismo das paratireoides, e você acaba caminhando aí para angina, para infarto, para pressão alta, né, para arritmias. Não é legal, é legal, gente? Fibromialgia hoje é uma doença comum, não é? Tem muita gente sofrendo de fibromialgia. Se nós pudéssemos filmar ou fotografar a fibromialgia, a gente veria um quadro semelhante a esse, ó. Porque tudo dói, absolutamente tudo dói. E a fibromialgia é filha da consciência que se frustra consigo própria, da consciência que a gente não fez o que deveria, da autocobrança, da culpa maior do que se deveria ter, né? As doenças autoimunes, todas elas, e olha, aqui é só um pedacinho dessas doenças autoimunes, todas muito graves. A doença autoimune advém da culpa, da insatisfação consigo mesmo. Por isso, o tratamento da auto-obsessão é muito importante, porque a culpa não educa nada, a culpa só atrasa. A culpa, por até um mecanismo compensatório, nos faz pensar que somos vítimas. O que nós temos é que ter o aprendizado do errado, nos tornarmos conscientes ou conscientes inconscientes. É muito importante que nós combatamos a culpa. A culpa não traz evolução, não traz reforma íntima. A compreensão do erro, sim, esta é a base da reforma íntima. E a base da cura, é óbvio, é a reforma íntima. Então, existe uma regra que nós aprendemos com a Margarete Áquila, que eu acho uma pessoa extraordinária, que nós temos que começar a trabalhar os nossos chakras do básico para cima. Então, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é o desapego. E o chakra que nos centra na fisicalidade é o básico. Então, nós temos que nos desapegar de tudo aquilo que for temporário, de tudo aquilo que for passageiro. Se alguma coisa tirar o Sol da sua órbita, aí você pode se preocupar. Mas se ele não tirar o Sol da sua órbita, é passageiro, é temporário, passa, tudo passa, como Maria mandou dizer ao Chico. Então, desapeguem-se daquilo que for temporário e passageiro, valorizem apenas o que é eterno. Eterno é você. Nada é eterno a não ser você e Deus. Eternos são seres feitos por Deus. Então, a primeira parte é o desapego. A segunda é o chakra genésico, a confiança, a manifestação, a ratificação da nossa vivência tridimensional. Nós temos que confiar sim na misericórdia divina, temos que confiar sim na lei do amor universal e incondicional, temos que confiar sim na lei da causa e do efeito, porque elas são reais. É nisso que nós temos que confiar. Nós não temos que confiar no sistema financeiro que apenas nos usa como escravos, ou nas outras indústrias midiáticas que existem aí, que dizem que nós temos que ser Gisele Bündchen, ou temos que ter um carro maravilhoso, extraordinário, temos que ter poder. Nós não temos que ter nada, nós temos que ser alguma coisa. E ser é de graça. Nós não pagamos nada para sermos filhos de Deus, seres eternos, com a capacidade de mudar a nós próprios e assim mudar e reescrever a história do universo. É para isso que a gente existe, para um dia nos tornarmos deuses criadores também. Depois, trabalhar nos chakras gástrico, cardíaco, para aceitação. Aceitando tudo aquilo que nos vem, porque nós recebemos exatamente o que necessitamos para sermos felizes. Nada do que recebemos vem como castigo, não existe isso para Deus. Aquilo que nos chega é exatamente o suficiente e o necessário para podermos aprender e ir em busca da felicidade. Aceitarmos tudo que nos chega como uma graça divina, porque graça é, Deus nos ama a um nível que nos permite a escolha do que vamos passar.
para que possamos transcender a este nível primário, ainda infantilizado, evolutivo, chegarmos na adolescência para sermos mais úteis ao universo e à própria criação. E, finalmente, trabalhar os chakras superiores do laríngeo, frontal e o coronário, eu incluo o tímico nisso, tendo gratidão a tudo o que nos acontecer. Então, se eu me desapego do que é temporário, se eu tenho confiança nas leis divinas que me regem, se eu aceito tudo como absolutamente necessário e adequado ao meu crescimento e à minha libertação dos medos, eu agradeço, eu consigo a reforma íntima, eu consigo a libertação de tudo, minhas energias se movimentam, acabam os bloqueios energéticos e eu passo a ter saúde. Será que a gente pode mudar o determinismo genético? Porque antigamente não. Hoje nós temos a Lívia, que eu mostrei ontem para vocês, é um caso claro que é possível mudar. E não é só a Lívia, não. Existem, como o André ontem falou, do Instituto do Coração e Matemática, eles têm trabalhos com paranormais treinados, alterando o gene, altera o gene, e isso é visualizado em microscopia eletrônica. É um estudo interessantíssimo de epigenética, vale a pena se conhecer. Então, nós podemos mudar o gene? Podemos. Nós temos essa capacidade, sim. Basta que nós mudemos quem somos, o gene responde a nós. Se nós mudamos quem somos agora, eu altero o meu mapa genético, eu inativo genes, eu ativo outros, e aí eu posso realmente superar tudo. E para isso é preciso que nós tenhamos este trinômio, autoconhecimento. Ninguém melhora quem é se não souber quem é. Você tem um cano furado na sua parede, você só descobre quando ele dá uma mancha na parede. Então, nós temos que saber o que vai mal em nós para podermos trabalhar ativamente na sua correção. A gente vai conseguir fazer tudo numa encarnação só? Não. Mas se nós dermos o starter, o que nós precisamos é dar o primeiro passo. Faça, seja persistente, seja disciplinado, acredite que você pode. Conhecimento. Quanto mais conhecimento nós tivermos, maior será o nosso horizonte, maior a gama de respostas que nós vamos ter, de ferramentas que nós vamos ter. A calma, o conhecimento da estrutura, o conhecimento é insumo para neurotransmissores mais bem formados. E o mais importante, a prática do bem. Sem a prática da fraternidade não há salvação. Nós precisamos aproveitar toda e qualquer oportunidade que a vida nos trouxer de sermos úteis. E a vida nos traz diariamente oportunidades. Nós precisamos estar menos aqui e mais aqui para podermos entender essas oportunidades. O futuro deste planeta, o futuro da raça humana é a regeneração, onde nós viveremos pela fraternidade. E aí a saúde será diretamente proporcional ao emprego da lei da fraternidade. E todos nós saberemos disso, acreditaremos nisso e praticaremos isso. A caridade implica em um estar em cima e o outro estar embaixo. A fraternidade, como Jesus ensinou, coloca todos no mesmo nível. Para mim, fora da fraternidade não há salvação. E se não formos fraternos, não teremos saúde. Então, o caminho é fácil? O caminho é lógico, não é fácil. Mas com fé nós chegaremos lá. Muito obrigada. Este vídeo é uma semente para a evolução espiritual da humanidade. Você está no canal da Luz para o despertar e esta é nossa contribuição para o mundo.